Olá, somos alunos da disciplina Biologia de Anfíbios e iremos apresentar o artigo Tadpoles Respond to Background Color Under Threat. Nosso grupo é composto por Daniela Caiali Ferraz, João Vitor Melo Ribeiro, Natália Naira Alves e Paulo Gabriel Pojanco Fonseca. O artigo discorre inicialmente sobre o uso da coloração como estratégia de defesa, o que é comum em muitos anuros. Isso se dá tanto através de coloração aposemática, quanto com colorações que interagem com o ambiente em que o animal se encontra, como a camuflagem, por exemplo. Para esses animais, a habilidade de responder à cor do background pode ser importante para a sobrevivência. Girinos de anuros, assim como os adultos, podem apresentar coloração com função de defesa, já que eles possuem predadores visualmente orientados, como ninfas de libélula da ordem Odonata, baratas d'água da família Belostomatidae e alguns vertebrados. Para ilustrar o comportamento desses predadores, temos aqui esse vídeo, que mostra uma larva de libélula predando um girino que não estava camuflado pelo fundo. A coloração dos girinos, a fim de evitar predação, pode ser parecida com o fundo do riacho, ou pode ser disruptiva. Coloração disruptiva é quando o animal tem barras, listras ou manchas que criam a aparência de bordas falsas, escondendo o contorno real do corpo. Os girinos de Ololigon machadoi são um exemplo de girinos que possuem esse tipo de coloração, pois têm o corpo escuro cruzado por duas barras amarelas, o que interrompe o contorno do corpo e mescla diferentes partes do girino com diferentes fundos, de forma a dificultar a detecção da forma real do corpo. A coloração do corpo desses girinos, Ololigon machadoi, corresponde a leitos de riachos com depósitos de material orgânico, rochas cobertas com perifíton ou detritos, e também com rochas claras, amareladas. Um estudo prévio mostrou que esses girinos podiam ser disruptivos em fundos claros e escuros, e eles usavam ambos os fundos na mesma frequência quando podiam escolher. Essa falta de preferência entre as duas cores de fundo poderia significar duas coisas: que ambos os fundos conferem alguma proteção aos girinos, ou que os girinos não respondem à cor de fundo. Assim, a proposta deste trabalho foi testar se os girinos de Ololigon machadoi são capazes de responder à cor do fundo do leito, se posicionando ativamente a fim de escapar de uma possível ameaça. Isso foi testado expondo os girinos a fundos artificiais com cores diferentes e observando qual seria a escolha de fundo quando eles eram perturbados. Foram escolhidos fundos com cor clara, escura e azul, por ser uma cor que certamente contrastaria com todo o corpo dos girinos e estar dentro do espectro enxergado por eles. Como grupo controle, foram utilizados os girinos de Bockermannoila martinsi. Por serem uma espécie sintópica ao Ololigon machadoi, esses girinos estão expostos aos mesmos hábitats e cores de background que os da outra espécie. Isso os torna comparáveis quanto à percepção dos arredores do meio onde vivem. Os girinos de Bockermannoila martinsi possuem os corpos completamente pretos e dificilmente usam a camuflagem como estratégia de defesa. Assim, era esperado que os girinos de Bockermannoila martinsi usassem as cores de fundo experimentais aleatoriamente. Por outro lado, era esperado que os de Ololigon machadoi escolhessem fundos claros ou escuros
em vez de um fundo azul contrastante. O trabalho foi realizado na Reserva Particular do Patrimônio Natural Santuário do Caraça, na Serra do Espinhaço, onde essas espécies podem ser encontradas naturalmente. O experimento foi feito com a variação apenas de cor, para evitar que houvesse interferência de outros fatores, como relevo e composição. Foram tiradas fotos do fundo do riacho, que então foram tratadas no Adobe Photoshop para manipulação de cores, gerando as variações clara, escura e azul da foto, como pode ser observado nas imagens A, B e C. A imagem D corresponde a um fundo escuro real, para fins de comparação. As fotos foram impressas e coladas no fundo das bandejas, em um padrão de 2 cores por bandeja, amarelo e azul, escuro e amarelo, e azul e escuro. Foram feitas 2 bandejas para cada par de cores. A cada uma das 54 corridas realizadas, foi utilizado um girino de uma espécie, seguido por um da outra, para as 3 combinações de cores e suas réplicas, totalizando 324 girinos de cada espécie. O experimento ocorreu durante 3 dias consecutivos, com condições climáticas similares. Para evitar o estresse dos animais, eles foram coletados em grupos de 36. Após 3 minutos, foi observado que os girinos já apresentavam um comportamento natural, ficando em um dos lados da bandeja. Então foi inserido um graveto na bandeja para gerar uma perturbação e o girino mudar de local, e se verificou onde ele iria se acomodar novamente. Os resultados foram apresentados em gráficos, separados pelos 3 tipos de testes realizados com cada espécie: escuro e amarelo, azul e azul e escuro. Os dados mostram se após o estímulo aversivo os girinos permaneceram no background escolhido inicialmente, remained, ou se mudaram para o outro background oferecido, changed. Nesse primeiro gráfico, escuro e amarelo, os girinos de Ololigon machadoi permaneceram em maior quantidade no background amarelo ou se moveram para o escuro após o estímulo aversivo. Já os Bokermannuilla martinsi permaneceram em maior quantidade no background amarelo, mas não houve diferença de quantidade quanto aos que mudaram de um background para o outro. Neste gráfico, azul e amarelo, os Ololigon machadoi permaneceram mais no background amarelo e se mudaram mais para o background amarelo após o estímulo aversivo. Os Bokermannuilla martinsi também permaneceram mais no background amarelo, porém, diferentemente dos Ololigon machadoi, mudaram mais para o background azul após o estímulo. No último gráfico, azul e escuro, os Ololigon machadoi permaneceram mais no background escuro e se mudaram mais para o escuro após o estímulo. Enquanto isso, os Bokermannuilla martinsi permaneceram mais no azul e se mudaram também mais para o background azul. Os resultados sugerem que os girinos de Ololigon machadoi mostraram preferência pelo background amarelo em detrimento do background escuro. Possivelmente, isso indica preferência inata ou aprendida. Eles também se mostraram suscetíveis a mudar para o background amarelo após o estímulo aversivo no tratamento escuro-amarelo. No tratamento azul-amarelo, os girinos exploraram mais livremente o background azul, porém voltaram ao amarelo após o estímulo aversivo. Os girinos de Bokermannuilla martinsi demonstraram os resultados esperados para a espécie, não apresentando uma preferência clara por nenhum background em nenhum dos 3 tratamentos. A maioria dos girinos dessa espécie permaneceu no mesmo background escolhido inicialmente, mesmo após o estímulo aversivo. Larvas de anfíbios enxergam cores dentro dos espectros azul e amarelo.
Como o background azul não ocorre naturalmente em seu habitat, essa cor pode ter sido vista como não familiar e insegura, sendo mais evitada quando os indivíduos recebiam o estímulo aversivo. É isso então, muito obrigado.